O julgamento histórico que condenou Bolsonaro e mais 7 réus pelo crime de golpe de Estado. E agora? Haverá espaço para anistia? Deputados aprovaram urgência no projeto. São alguns dos destaques da minha entrevista com o jurista e presidente do IBEDAFT, Dr. Quioche Arata. Olá, Dr. Quioche, um prazer recebê-lo neste espaço online do NGT Notícias. Prazer é meu, Viviane. Doutor Quioche, a gente abre aí a entrevista falando sobre o julgamento histórico que condenou Bolsonaro a mais de 27 anos de prisão pelo crime de golpe de Estado. Na verdade, nenhuma surpresa, né? A condenação já era evidente aí pela postura dos ministros do STF durante todo o processo. O que surpreendeu, na verdade, doutor, que eu acho foi um voto divergente do ministro Fux, que levou aí mais de 13 horas para detalhar todas as provas apresentadas pela defesa dos réus e absolveu todos eles. A alegação foi de que não cabe ao STF juízo político. Como o senhor analisou o julgamento e as penas aos condenados, doutor Quioche? Bom, aquele voto do Fux não precisava ter se estendido por 13 horas para falar o que está na Constituição, não é? Então, houve um exagero, mas foi um voto estritamente técnico. Ele não saiu do aspecto jurídico constitucional, né? É dizer que é incompetente o Supremo Tribunal Federal, bem como a primeira turma, julgar um ex-presidente. Bom, isso se interpretar a Constituição, não há prorrogação de foro especial quando a pessoa deixa o cargo. Aí ele vai para a primeira instância. E assim como aconteceu com o ex-presidente Lula, não é? Foi julgado na vara lá de Curitiba. Então, só que o Supremo tinha alterado o seu regimento para fazer essa prorrogação. Então, o Luiz Fux entendeu que essa alteração é inconstitucional, né? No mérito, ele não encontrou nenhum indício de prova. Ele até fez referência à luva, que tem que se encaixar direitinho nas mãos, né? Então, em outras palavras, o fato, os fatos descritos pelo Procurador-Geral da República têm que se encaixar exatamente na conduta descrita no Código Penal. Ele disse que não estava encaixando, a luva não estava entrando, entendeu? Então aí ele absolveu. Então eu acho que esse é um voto estritamente técnico. Agora, outros ministros, ele julgaram de forma diferente, né? Dentro da sua autonomia e independência, né? E, no meu entender, eh, houve uma certa confusão da do plano de golpe, não é? A minuta do golpe, que por si só não é crime. Eu posso cogitar de matar alguém, depois eu posso planejar matar aquela pessoa, em tal hora, tal dia e com uma arma de fogo. Não é crime. Mas se eu partir para a concreção, apertar o gatilho, a arma falhar, ou não acertou a vítima, ou a polícia interveio. Aí já é tentativa de crime. Mas só planejar não é crime, não é? Mas parece que o, a maioria do Supremo Tribunal, os 4 ministros, entenderam que houve início de execução, não é? Esse início de execução seria aquele movimento de 8 de janeiro, não é? Então, é uma conclusão que eles chegaram diante do exame das provas existentes nos autos, não é? Doutor, que eu acho uma coisa aí ficou clara com a leitura do voto do Fux, né? No final das contas, era possível sim analisar os 70 terabytes de provas do processo, né? A defesa acusou até de data dump.
Fux diz que colocou todo o gabinete para analisar o material. O resultado, um relatório final de 13 horas de leitura. Não era um processo simples, não é, doutor Quioche? Não era, mas também foi um exagero, 13 anos, né? Tanto é que a ministra Carmen Lúcia ironizou, não é, esse tempo todo, né? Porque ninguém levou tanto tempo assim para proferir um voto, né? Sem Eu dúvida. acho que, em certo ponto, ele conseguiu o objetivo. O negócio dele era aparecer na mídia, né? Ah, sem dúvida. É, e mostrar o tamanho do processo, né? Que o Porque tamanho do nada processo. justifica um voto de 13 horas. Eu fico imaginando, os outros ministros têm que ficar sentados lá 13 horas ouvindo isso daí. Por isso que alguns, para distrair, né, para descontrair, partiram aí para piadas, falaram inclusive do jogo do Corinthians, que teria perdido por causa desse voto longo, né? Sem dúvida, foi muito complicado. Doutor Quioche, agora, na prática, dificilmente aí os condenados vão cumprir pena aí em regime fechado, principalmente pela idade, condição de saúde, não é mesmo, doutor Quioche? Mas ele pode requerer exatamente uma benefício da prisão domiciliar. Agora, se o Supremo vai conceder ou não, é outra coisa. Mas eu acho que as condições de saúde dele não está indicando um sinal para que ele fique em regime fechado lá na Papudas, porque numa dessas recaídas ele pode até morrer, né? É frágil, né? Doutor Quioche, primeiro aí os parlamentares bolsonaristas fizeram um motim na Câmara como pressão para a anistia. Agora, deputados aprovam a urgência na votação do projeto. Na sua opinião, o voto do Fux aí abriu espaço para acelerar a pauta sobre anistia no Congresso? Sem dúvida. Só que eles pautaram a urgência, finalmente Mota ah, cedeu à pressão dos deputados e pautou a urgência. Só que no início ele tinha apresentado uma proposta alternativa, que não seria propriamente uma anistia, seria a redução da pena, que aí possibilitariam o sursi, isto é, uma suspensão condicional da pena por tantos anos, né? Se nada de anormal acontecer, essa pena estaria definitivamente suspensa, né? Mas a- os governistas reagiram com isso daí, e nomearam o, o Paulinho do sindicato, Paulinho da Paulinho Força da Força. Sindical, né, como relator. E agora estão dizendo, mas relator de que projeto? Não existe propriamente um projeto, porque depois que o Hugo Mota lançou a mão da redução da pena, ele lavou as mãos, disse que o plenário que decide, entendeu? Aí o Centrão entrou no jogo, acabou nomeando o relator, Paulinho da Força, e ele diz que é ele que vai formatar a anistia. Não é assim. O relator, ele tem que receber um projeto pronto para relatar. Não é ele que vai fazer o projeto. Então, está me parecendo que isso daí é uma brincadeira, né? Agora, a pena que os repórteres falam e não deita luz para coisa nenhuma, entendeu? Tem uma aí que falou que é o Paulino que vai fazer o projeto. Não, não é assim. O relator não faz projeto de coisa nenhuma. O relator, ele vai relatar o quê? Um projeto pronto e acabado. Ele pode até sugerir emenda, mas não é ele que vai formatar o alcance e o conteúdo da anistia, né? Eu Doutor, acho e a eles anistia aí. meteram as bolas, né? Aquele negócio de blindagem dos deputados e senadores, ninguém aprova, né? Mas tem um aspecto positivo. Uma vez aprovado a PEC da blindagem,
eles poderão votar a anistia com toda a liberdade, na certeza de que não serão processados por atos infracionais que eles cometeram no passado. É. Não é? O senhor citou aí a PEC da blindagem, né, doutor Quiocha? A verdade é que os parlamentares estão leves e soltos do Congresso. Primeiro mexeram na lei da ficha limpa, mudando a contagem de inegibilidade para condenados, né, mudando essa contagem de 8 anos, e agora aprovaram aí com folga a PEC da blindagem, né? Ações criminais só podem ser abertas com a autorização do Congresso. Detalhe, voto secreto. O senhor acredita que foi retaliação aí pela condenação de Bolsonaro, doutor Quioche? Não, esse projeto existia desde 2021, né? Então, não é. Agora, a grande verdade é que eles postergaram a votação dessa PEC sob uma bandeira aparentemente simpática, que os deputados são contra esse estado de impunidade, entendeu? Então, que não pode. Mas, na verdade, eles queriam barrar por causa da outra matéria que estava nessa PEC, que estava acabando com o foro privilegiado. Acabando com o foro privilegiado, aquele processo condenatório contra o Bolsonaro fica anulado, tem que ser remetido para a primeira instância, entendeu? Agora, como eles votaram a toque de caixa, e agora está no Senado, eu acho que eles alteraram a redação original dessa PEC, tirando o foro privilegiado, porque ninguém mais tocou no assunto. Eles falaram só da blindagem. Agora, só a blindagem, ele é um negócio absurdo, né? Seriam únicas pessoas, os parlamentares, a ser coberto pelo manto da impunidade por quaisquer tipo de crimes, estupro, tráfico de droga, assassinato, entendeu? Tortura. Qualquer tipo de crime, ele não poderia ser processado sem que a respectiva Câmara desse ok. Não é? Isso é um absurdo, né? Sem dúvida. Doutor Quioche, a anistia aí deve ser questionada no STF. O Flávio Dino, o ministro, disse que a corte já determinou que o crime não pode ser perdoado. Esses crimes já foram declarados pelo Supremo Tribunal Federal como insuscetíveis de indulto e anistia, disse o ministro. E o que diz a Constituição a esse respeito, doutor Quioche? Vai ter uma briga aí entre decisão do Congresso sobre anistia e os ministros do STF? Aí, o texto constitucional, ele comporta, evidentemente, interpretações divergentes. A minha interpretação não coincide com o ministro Flávio Dino. Para mim, não é passível de anistia ou indulto o crime de racismo, de tortura, o tráfico de entorpecentes, terrorismo e motim. Motim, quer dizer, é um grupo armado tentando destruir o Estado Democrático de Direito. Eu não vi aí um grupo armado, né? Então, na minha ótica, a, a anistia por crime de 8 de janeiro é possível, constitucionalmente. Doutor Kiyoshi, e agora, né, o Brasil aguarda as novas sanções comerciais dos Estados Unidos contra a decisão da prisão do Bolsonaro, né? O secretário de Estado, Marco Rubio, já ameaçou. Haverá uma resposta dos Estados Unidos à condenação de Jair Bolsonaro. O que devemos esperar, doutor Kiyoshi? Estão cogitando aí de um tarifaço de 90%, né? Se isso acontecer, vai acabar com o agronegócio no Brasil, né? Quem é que vai importar qual é o americano que vai importar um produto brasileiro com esse tarifaço, né? Agora, esse é um mal menor. O outro problema é que o presidente Trump, né, que ele é meio doido mesmo, né, ele é capaz de aplicar sanção secundária contra o Brasil, principalmente contra o Banco do Brasil, que insiste em manter a conta
corrente do Alexandre de Moraes, e bem como o uso do cartão de bandeira americana. Então, se ele pode partir para uma sanção secundária lá nos Estados Unidos, proibindo o Banco do Brasil de transacionar internacionalmente, porque o Brasil seria excluído do sistema SWIFT, que é o sistema financeiro internacional. Toda exportação que é feita em dólar passa por esse sistema. Se ele cair fora, ele tem que inventar um outro sistema que não utilize o dólar, né? Sem dúvida, vamos aguardar, doutor Quioche. Doutor Quioche, antes de encerrar, mais um assunto: a batalha do ministro Flávio Dino aí contra as emendas PIX. Em um único dia, o governo pagou mais de 2 bilhões de reais em emendas PIX. O ministro disse que viu indícios de crime e suspendeu aí o repasse de verbas a 9 municípios. Mais um episódio aí na guerra aí entre Congresso e STF, não é, doutor Quioche? O problema não é suspender, alguém devia representar, né, o Procurador-Geral da República, entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade contra as emendas que autorizaram a emenda individual, a emenda de bancada e a emenda do relator, que foi declarada inconstitucional, foi incorporado na emenda individual, que era de 1,2%, agora passou para 2%. Eu acho que devia atacar por aí. Eu tenho um texto escrito, publicado na revista, a inconstitucionalidade dessas emendas. Porque no sistema de governo presidencial, não comporta um sócio no direcionamento das despesas. Isso daí tem que ficar apenas a cargo do executivo. O legislativo não é para executar o orçamento, é para aprovar o orçamento e fiscalizar a execução orçamentária pelo executivo. Agora, o legislativo que aprova o orçamento e tem que fiscalizar a execução orçamentária, ele próprio está executando parcialmente. Isso, para mim, é mais do que inconstitucional. Doutor Quioche, queria muito agradecer sua presença aqui no NGT Notícias. Nosso tempo encerrou. Muito obrigada. Eu que agradeço, Viviane. Esse foi o jurista e presidente do IBEDAPT, Dr. Quioche Arada, falando aqui no NGT Notícias de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais!